Amém, igreja? Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Abram vossas Bíblias em Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Malaquias, último livro do Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 6. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Vamos ler do 6 ao 12. Quem encontrou, se coloque em pé, amém? Por favor, em reverência à palavra do Senhor. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações os chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, faz a tua vontade nessa noite, Pai. Meu amado, fale com cada um de nós, ensine a cada um de nós, confronte a cada um de nós, transforme a cada um de nós, através da tua santa palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra venha penetrar no mais íntimo de cada um de nós. Abrimos o nosso coração ao teu Santo Espírito, a tua palavra, meu Deus, fale com cada um de nós nessa noite, e que ao sair da tua casa venhamos praticar o que temos ouvido
e aprendido através do teu Santo Espírito, através da tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós te louvamos, te exaltamos, te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja. A igreja pode sentar. Nós vamos falar um pouco nessa noite sobre dízimos. Amém? Malaquias, o profeta, fala à nação sobre eles não contribuírem, não darem o dízimo, não ofertarem da forma correta. Igreja, o reino dos céus, ele é regido, ele é firmado em bases sólidas, em leis espirituais, em princípios espirituais. Deus fala ao profeta Jeremias que ele zela pela palavra dele. O que é zelar? Cuidar, dar o cumprimento da palavra dele. Todavia, igreja, para que a palavra de Deus seja viva sobre as nossas vidas, para que a palavra de Deus seja real sobre as nossas vidas, igreja, para que as promessas do Senhor se cumpram sobre as nossas vidas, é necessário que sejamos obedientes, é necessário nós cumprirmos alguns princípios estabelecidos na lei de Deus. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre dízimo. Glórias a Deus por aqueles que dão o seu dízimo, mas todos nós teremos algo a aprender nessa noite. Igreja, o dízimo não é simplesmente a devolução, a entrega de 10% daquilo que eu ganho, da 10ª parte daquilo que eu ganho. O dízimo é muito mais do que isso. Muito mais. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, Deus fala: eu honro os que me honram, mas desprezo os que me desprezam. Nosso Deus é amor, o nosso Deus é justo. Justiça e amor não se anulam, mas se completam. O que significa, igreja, honrar? Honrar significa distinguir, fazer diferença, colocar o outro como primeiro. Nós temos honrado a Deus. Nós temos colocado Deus no lugar que é devido a Ele nas nossas vidas. Qual o lugar de Deus nas nossas vidas, igreja? O primeiro, o melhor. Ele tem estado nesse lugar nas nossas vidas ou não? Igreja, nós temos o hábito de dividir as nossas vidas por áreas. Área financeira, área profissional, área familiar, igreja. Nós temos esse costume. Agora, será que Deus em todas essas áreas Ele é honrado? Será que Deus nas nossas vidas
Ele possui o primeiro lugar. Nós temos colocado Ele como primeiro nas nossas vidas, ou nós temos desprezado o Senhor. Eu honro os que me honram, mas desprezo os que me desprezam. Igreja, não é porque nós estamos na época da graça que o juízo de Deus foi deixado de lado. Ao contrário, ele ainda é real. Nós lemos no início do versículo 6, no capítulo 3 de Malaquias: porque eu, o Senhor, não mudo. O nosso Deus, Ele é imutável. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Abram lá, amém? Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Infelizmente, o assunto dízimo, ofertas, ele é abordado pela igreja de uma forma muito equivocada. Infelizmente, o povo evangélico é conhecido como um povo ganancioso, que dá os seus dízimos e as suas ofertas unicamente com o propósito de receber mais lá na frente. Dá o dízimo e a oferta com uma motivação egoísta, mas dízimo não é isso. Como nós lemos em Malaquias, o não permitir que o devorador toque, o ser abençoado, o céu se abrindo e abençoando, é consequência, igreja, e não o propósito principal dos dízimos. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O que é honrar? Fazer distinção, colocar como primeiro, colocar num lugar elevado, colocar num lugar acima dos outros. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Primeira questão, igreja: dízimo é a 10ª parte daquilo que nós recebemos, de tudo aquilo que nós recebemos. No nosso atual cenário, a fim de compreendermos isso melhor, a grande maioria trabalha registrado, e nós temos a diferença do valor bruto e do valor líquido. O valor bruto é o que recebemos, o valor líquido é o que nós pegamos nas mãos, tirando os descontos. Geralmente um trabalhador ele vai ter desconto do INSS, vai ter desconto do Vale Transporte. Dependendo do valor que a pessoa ganha, ele vai ter desconto do imposto de renda. Todavia, ao dizimarmos, devemos tirar do valor bruto e não do valor líquido. Tudo que é descontado, igreja, é revertido em nosso benefício. INSS é para que nós venhamos nos aposentar, é a fim de que o Estado nos resguarde de alguma fatalidade. Imposto de renda é revertido em prol do bem comum, saúde, asfalto, segurança. Então, igreja, o nosso dízimo, ele deve ser tirado do valor bruto de toda a nossa renda. Aqueles que trabalham por conta de tudo aquilo que recebem.
tirando aquilo que é investido para a compra de material. O valor que é investido para a compra de material, ele já foi um valor dizimado. Então nós fazemos a conta daquilo que investimos, daquilo que ganhamos e subtraímos o que investimos. Aí nós tiramos o dízimo. Amém? O dízimo, ele é bíblico. Nós temos uma discussão muito grande se o dízimo é válido para os nossos dias ou não. Abram em Gênesis capítulo 14, versículo 18. Gênesis capítulo 14, versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Essa é a primeira menção que nós veremos de dízimo nas Escrituras. O que eu quero que vocês guardem aqui, que o dízimo ele é anterior à lei. O dízimo ele é anterior à lei de Moisés. Primeiro ponto. Abram agora em Deuteronômio capítulo 26, versículo 14. Deuteronômio 26, 14. Deuteronômio foi um livro escrito depois que os 10 mandamentos haviam sido dados a Moisés. Então, o Deuteronômio foi um livro escrito durante a lei. Deuteronômio 26, 14 diz assim: dos dízimos não comi. Ou seja, o versículo 12 também: quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro. Ou seja, os dízimos eram recolhidos durante a lei. Então, igreja, nós vemos uma transição: dízimos quando não havia lei, dízimos durante a lei. Agora vamos ver dízimos no Novo Testamento. Mateus capítulo 23, versículo 23. Mateus 23, capítulo 23, versículo 23. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus Cristo fala para os fariseus? Vocês dão dízimo da hortelã,
do entro e do cominho. Todavia vocês negligenciam a justiça, a misericórdia e a fé. Façam estas coisas, a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir o dízimo da hortelã, do entro e do cominho. Ou seja, sem omitir o dízimo daquilo que vocês recebem. Então, igreja, nós vemos menções acerca do dízimo antes da lei, durante a lei, Antigo Testamento, e pós a lei, o Novo Testamento, com Jesus Cristo fazendo menção de dízimos. Abram agora em Hebreus capítulo 7, versículo 1. Nós temos falado bastante de um versículo que se encontra no capítulo 10 de Hebreus, que fala que a lei tem a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Nesse capítulo, o escritor aos Hebreus fala acerca disso. Porque este Melquisedeque, nós vimos sobre Melquisedeque lá no início, Abraão dando o dízimo para Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então, igreja, quem foi Melquisedeque? Alguém feito semelhante a Jesus Cristo de Nazaré. Ele não teve início e não teve fim, não teve pai, não teve mãe, não teve genealogia. Versículo 4: considerai, pois, como era grande esse, a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. O dízimo não é simplesmente a entrega da 10ª parte, mas a entrega do nosso melhor, a entrega da melhor parte do que possuímos, do que recebemos. Versículo 5: ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Abraão, ele foi bisavô de Levi. Abraão, que teve como filho Isaque, Isaque que teve como filho Jacó, e Jacó que teve como filho Levi. Todo o sacerdócio na lei de Moisés, ele veio de Levi. Por isso que nós lemos aqui, igreja, ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo. Então nós vemos Abraão entregando os dízimos a Melquisedeque, e nós vemos a transição de uma época onde não havia lei para uma época onde havia
lei. E nós vemos os dízimos passando por isso. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Então, igreja, o que a entrega de dízimos de Abraão a Melquisedeque estava apontando? Que os dízimos deveriam ser entregues, seja na lei, no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. O que simboliza a figura de Melquisedeque? Melquisedeque foi alguém semelhante a Jesus Cristo. Então Abraão, entregando o dízimo a Melquisedeque, estava apontando que nós, como igreja, deveríamos entregar os dízimos ao nosso sumo sacerdote. E quem é o nosso sumo sacerdote hoje? Jesus Cristo de Nazaré. Então, igreja, os dízimos são bíblicos. Existe muita discussão, muita teoria dizendo que os dízimos não são para os dias atuais. Isso é mentira. Não acreditem nisso. Biblicamente, os dízimos devem ser entregues hoje. Amém? Agora eu quero abordar com vocês algo acerca do dízimo. Eu andei dando uma estudada acerca desse assunto e eu achei isso algo muito interessante. Mudou meu conceito de entregar dízimos e ofertas, e eu creio que mudará o de vocês também. Vamos falar um pouco de redenção. Durante a mensagem vocês vão entender o porquê que nós falaremos de redenção. Na última mensagem, no domingo, nós falamos acerca disso, de redenção, quando falamos da Páscoa. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre redenção. O que é redenção, igreja? É a libertação por meio do pagamento de um preço. É o resgate de uma propriedade perdida. Guardem isso. O resgate de uma propriedade perdida. Como que isso se aplicava no Antigo Testamento? Abram em Levítico, capítulo 25, versículo 25. Levítico, capítulo 25, versículo 25. Diz assim: se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, ou então o seu redentor, seu parente, e resgatará o que seu irmão
vendeu. Igreja, o que acontecia no Antigo Testamento na época da lei? Eles tinham o Antigo Testamento não apenas como algo que conduzia eles religiosamente, mas a Bíblia funcionava como a lei maior daquele povo. Então tudo o que era ensinado, tudo que regia aquele povo era encontrado nos 5 primeiros livros da Bíblia: a lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa é o Pentateuco, a lei de Moisés. Então esses livros regiam não apenas a vida espiritual do povo, mas a vida física. E o povo hebreu, eles tinham a figura do Redentor, a figura do remidor. Como que ele atuava? Da seguinte forma: vamos imaginar que eu tenho uma propriedade e eu faço um empréstimo a fim de investir na minha propriedade. Faço um empréstimo muito alto a fim de investir numa colheita, esperando que o retorno seja altíssimo. Então eu vou com alguém e pego uma determinada quantia de dinheiro. Todavia, igreja, eu pego esse valor, me torno devedor de alguém. Só que esse dinheiro investido, ele não me traz retorno nenhum. E agora, como que eu vou pagar essa dívida? Se eu já não tinha dinheiro antes para investir, agora que o dinheiro que eu peguei foi perdido, eu não terei como pagar a minha dívida. Então, como que essa dívida deveria ser paga com as minhas propriedades? Mas, igreja, se eu não tinha propriedade, ou se a minha propriedade não valia tanto quanto eu peguei de empréstimo, o que acontecia? Eu era levado como escravo, eu e a minha família, a fim de que essa dívida fosse paga. Era assim que funcionava com os hebreus. Hoje, se nós pegamos um empréstimo, dependendo do valor, o que acontece? O nosso nome fica sujo. Dependendo do valor, a justiça vem na nossa propriedade. Mas nós nunca nos tornaremos escravos. Nunca nos tornaremos propriedade de uma outra pessoa. Mas no Antigo Testamento isso ocorria. Então, se eu não pagasse a minha dívida, o que eu perdia em primeiro lugar? A minha propriedade. Se eu não tivesse propriedade, ou se a minha propriedade não valesse o tanto quanto eu peguei emprestado, eu era vendido como escravo, bem como a minha família. Então, o meu credor, o cara que eu peguei o empréstimo, se tornava proprietário das minhas propriedades e da minha vida. Eu me tornava escravo dele. Todavia, o que acontecia, igreja? Se eu fosse hebreu e o meu credor hebreu, no 7º ano eu era libertado, bem como a minha família e a minha propriedade era devolvida. Todavia, se eu não fosse judeu, se eu fosse de uma outra nação, isso só ocorreria após 50 anos, no ano do jubileu, que acontecia a cada 50 anos. Agora vamos pensar, igreja, que eu peguei esse empréstimo no primeiro ano após o jubileu. Eu deveria esperar 49 anos para ser liberto. Uma terceira possibilidade:
o Redentor, o resgatador, que foi o que nós lemos aqui em Levítico, capítulo 25, versículo 25. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, o seu redentor, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Igreja, esse resgatador, esse redentor, podia ser apenas um parente meu, o parente mais próximo. Então, o que ele fazia? Logicamente, se ele tinha condições, ele pegava o seu dinheiro, pagava a minha dívida, recuperava a minha propriedade, e eu não era mais escravo daquela pessoa, mas eu agora me tornava propriedade do meu parente mais próximo. Igreja, é totalmente diferente eu trabalhar para um parente do que trabalhar para uma outra pessoa. Por que isso ocorria com os judeus? Porque se presumia que o parente fosse me tratar melhor, fosse tratar um outro parente melhor. Por isso nós temos a figura do Redentor, a figura do resgatador. Mas como nós temos visto, a lei é a sombra de bens vindouros. Abram agora em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Colossenses 1, versículos 13 e 14. O apóstolo Paulo fala acerca de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império, em outras traduções, do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Igreja, quem é o nosso Redentor? Jesus Cristo. O nosso Redentor é Jesus Cristo de Nazaré. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, igreja, nós vimos que o Redentor, ele atuava quando havia uma dívida. Nós tínhamos uma dívida. Dívida com quem? Com o pecado. Dívida com quem? Com Satanás. Porque, igreja, quando nós pecamos, era como se nós dessemos autoridade para Satanás atuar nas nossas vidas. Então nós nos tornamos propriedade de Satanás. Havia um escrito de dívida contra as nossas vidas. Dívidas
adquiridas através do pecado. Então, Cristo, o nosso Redentor, Ele pagou essa dívida. Como Ele pagou essa dívida? Fazendo-se semelhante a nós. Por que houve a necessidade de Jesus Cristo descer à terra e ser semelhante a nós? Igreja, a palavra fala de Jesus Cristo como o primogênito de muitos irmãos. Então, igreja, Jesus Cristo, Ele torna-se o nosso parente e Ele se torna apto a ser o nosso Redentor, a fim de pagar a dívida que nós tínhamos com Satanás. Então, quando Jesus Cristo paga a dívida, quando Ele se torna o nosso Redentor, igreja, o que ocorre? Nós saímos, não somos mais propriedades de Satanás e nos tornamos propriedades de Jesus Cristo de Nazaré. Nós pertencemos a Jesus Cristo. Propriedade, o que nós temos, o que nós possuímos, pertence a Ele. Despojou principados e potestades. Despojar, igreja, significa privar da posse, arrancar da posse. Nós lemos no Antigo Testamento, e os despojos de guerra ficaram com os hebreus, ou seja, as armas de guerra que antes pertenciam a um povo, passam a pertencer ao povo que venceu. Então, igreja, Jesus Cristo despojou principados e potestades do que? De nós. Nós éramos propriedade desses principados e dessas potestades. Por quê? Porque havia um escrito de dívida contra as nossas vidas. Então, igreja, quando Jesus Cristo morreu por nós, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Quando nós levantamos as nossas mãos e reconhecemos a Jesus Cristo como nosso Senhor, nós passamos a ser propriedade de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Primeira Pedro capítulo 2, versículo 9. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Propriedade. Igreja, a nossa vida e tudo o que nós temos pertence a Ele, inclusive o que recebemos, inclusive os valores que recebemos decorrentes do nosso trabalho. Então, igreja, tudo é de Deus. Só que o que acontece, igreja? Jesus Cristo, Ele nos fala: a 10ª parte vocês vão me devolver. Igreja, tudo é dele. Os 100% é dele. Só que quando Jesus Cristo fala, é o seguinte: a 10ª parte eu quero que vocês me devolvam. O que nós fazemos? Não. Dízimo não é bíblico. A palavra não fala que eu tenho que dizimar.
eu não vou devolver, eu não vou dar 10% daquilo que é meu. Mas igreja, não é nosso, é dele. Propriedade de Deus e não nossa. E muitas vezes nós agimos com ingratidão. A motivação, igreja, é um lembrete do que Jesus Cristo fez por nós, agindo como nosso Redentor, tirando-nos da propriedade de Satanás e trazendo-nos para a propriedade do seu reino. Só que Ele não nos trata como Satanás escravizando, mas Ele nos trata como filhos, filhos amados. Nós fomos adotados e somos filhos de Deus. É totalmente diferente, igreja. Quando nós éramos do mundo, toda a nossa renda era de propriedade de quem? De Satanás. Ele que tinha autoridade sobre as nossas vidas. E então as pessoas desperdiçam rios e rios de dinheiro. Mas a nossa mentalidade, ela não muda quando nós aceitamos a Jesus Cristo. No mundo temos a mentalidade: não, esse dinheiro é meu, foi eu que conquistei, foi eu que trabalhei, então é meu. Mentira, não é seu, é de Satanás. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, Ele é tão maravilhoso que Ele nos dá 100% e pede apenas que devolvemos 10% daquilo que Ele nos deu. Tudo é dele. Mas nós não devolvemos a 10ª parte. Negligenciamos isso. O dízimo, igreja, deve estar acima de tudo e não abaixo. A melhor parte deve ser de Deus e não a pior parte. Mas nós queremos dar o pior e receber o melhor. Se nós dermos o pior, nós não receberemos o melhor. Eu honro os que me honram, mas desprezo os que me desprezam. Abram em Gênesis capítulo 47. José, Deus, Ele deu um sonho a Faraó. E nesse sonho, Faraó via inicialmente 7 vacas gordas, bonitas, fortes. E então, na sequência do sonho, ele via 7 vacas magras. Essas vacas magras consumiam as vacas gordas. Então, Faraó novamente recebeu um sonho de Deus, onde ele via 7 espigas de milho, 7 espigas bonitas, vistosas, agradáveis ao olhar. Mas então Faraó via 7 espigas feias, doentes, que consumiam essas 7 espigas bonitas. Qual era o significado desse sonho que Deus interpretou, deu a interpretação através de José? O Egito passará por 7 anos de grande abastança, por 7 anos de grande prosperidade. Todavia, virão 7 anos de intensa fome, de tal forma que essa fome será tão intensa que os 7 anos de prosperidade serão esquecidos. E foi o que ocorreu. José foi colocado como governador do Egito. Durante a época de prosperidade, era recolhido uma parte de toda a colheita
e essa colheita era armazenada. Eles estavam se preparando para os anos de dificuldade. Se você está prosperando, faça isso. Separe uma parte. Isso é algo, igreja, que acontece. Prosperidade, anos de dificuldade, é algo cíclico. Todos passamos por isso. Então José fez isso. Versículo 18. Findo aquele ano, foram a José no ano próximo e lhe disseram: não ocultaremos ao meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e meu senhor já possui os animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque havemos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Então, igreja, a fome foi tão intensa, que aquele povo não possuía mais dinheiro, não tinha mais como comprar o sustento próprio. Então eles vão até diante de José e falam: José, não nos deixe perecer, te daremos a nossa terra e a nossa vida em troca de alimentos. E então toda aquela nação se tornou escrava de Faraó. Igreja, qual o direito de um escravo? Nenhum. Nós vimos isso na escola. Creio que todas as nações passaram por isso. Escravidão. E escravo não tinha direito a nada. Absolutamente nada. E então os egípcios se tornam escravos de Faraó. Versículo 23. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes sementes, semeai a terra. Apocalipse fala que Jesus Cristo, através do seu sacrifício, comprou povos de todas as nações, línguas e eras. Ele comprou. Versículo 24. Das colheitas darei o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Igreja, José comprou todas aquelas pessoas. Elas se tornaram escravas. Então, igreja, tudo pertencia a Faraó. Tudo. Todo o fruto daquela terra era de propriedade de Faraó. Por quê? Porque aquelas pessoas eram propriedade de Faraó. Mas o que José declara é o seguinte: a quinta parte, 20% disso vai ser dado a Faraó, e vocês ficarão com o restante para fazerem o que quiserem.
para administrarem de uma forma sábia. Qual era a obrigação de José fazer isso? Nenhuma. Eles pertenciam ao faraó. Igreja, tudo era de faraó. Todo fruto daquela terra era de propriedade de faraó. Todo fruto do trabalho daquelas pessoas era de propriedade de faraó, porque eles foram comprados por faraó. Percebem o paralelo? Quem nos comprou? Jesus Cristo. O que nós temos pertence a quem? A Jesus Cristo. E Ele nos pede: devolvam a 10ª parte. E o que nós fazemos? Reclamamos. Eu não vou entregar o dízimo. É um peso. Nossa, eu poderia usar esse dinheiro para fazer tantas coisas. Entregamos o dízimo com essa mentalidade, mas nós não compreendemos a redenção. Tudo é dele, tudo pertence a Ele, e Ele nos pede que devolvamos apenas 10%. Qual foi a resposta do povo egípcio? Versículo 25: responderam eles: a vida nos tem dado, achemos mercê perante meu Senhor, e seremos escravos de Faraó. Eles foram gratos, igreja. Eles foram gratos a José, gratos a Faraó. Por quê? Porque eles receberam a vida. Por quê? Porque eles foram libertos da morte. Por quê? Porque eles foram comprados da morte. Eles foram libertos. Não foi isso que ocorreu conosco? O que nós aprendemos acerca da Páscoa? Tirados da escravidão para a libertação, da morte para a vida. Os egípcios compreenderam isso e foram gratos a Faraó e a José, porque eles não mereciam mais nada. Mas Faraó e José foram bondosos e disseram: 80% é de vocês, devolvam apenas 20%. O que Deus fala para nós: eu estou te dando 100%, administre. Só que eu quero que você me honre, eu quero que você seja fiel, devolvendo apenas 10%. E Jesus Cristo é tão maravilhoso que Ele ainda fala: se vocês forem fiéis no dízimo, eu vou repreender o devorador, o destruidor, e vou abençoar vocês sobremaneiramente. A obra de Jesus Cristo é muito mais perfeita do que a obra de um homem, do que aquilo que nós lemos no Antigo Testamento. Igreja, o apóstolo Paulo fala em Efésios: toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais nos foram dadas. Todas. Mas por que não vivemos? Não somos fiéis, não somos obedientes, negligenciamos o dízimo, a oferta, a obediência, e então não somos abençoados. Igreja, o dízimo é uma lembrança de que nós somos propriedades de Deus.
de que Ele é o nosso Redentor, de que Ele nos comprou. Igreja, ninguém aqui tinha condições de pagar a dívida, de pagar o escrito de dívida. Ninguém aqui tinha condições, mas Jesus Cristo, por nos amar, Ele pagou essa dívida, para que hoje fôssemos livres, para que hoje fôssemos libertos, para que hoje vivêssemos no reino do seu Filho amado, para que vivêssemos o reino dos céus. Foi isso que Ele fez por nós. Igreja, o dízimo não é como se fosse um investimento numa poupança, num título de capitalização. Vou investir na bolsa, não é isso. Quando você dá o teu dízimo, você demonstra: Jesus Cristo, eu vou dar a minha melhor 10ª em gratidão a Ti, porque tudo que eu tenho pertence ao Senhor. O dízimo faz recordação da redenção de Jesus Cristo, da obra redentora de Jesus Cristo. Devemos lembrar disso ao ofertarmos, ao depositarmos o nosso valor no gasofilácio, ao levarmos o dízimo e as ofertas à casa do tesouro. Dízimo é isso. Mas igreja, dízimo, ele envolve obediência. Não queira dizimar e ser abençoado se você sonega o imposto de renda, se você tem gato, furta energia elétrica, água, TV, telefone, internet. Deus, Ele requer integridade em tudo, em absolutamente tudo. Como que nós temos administrado os recursos do Senhor? Como que nós temos administrado, igreja? Muitas vezes nós temos um pensamento tão mesquinho, tão egoísta. Nós gastamos com qualquer besteira lá fora, mas quando é para entregar ao Senhor, não, porque o dízimo não é bíblico, porque eu não tenho que dar o meu dízimo na igreja, e arrumamos diversas desculpas. Não, eu não vou dizimar, porque senão vai faltar isso, vai faltar aquilo. Igreja, não era para nós termos nada. Isso não nos pertence. Um veículo que eu tenho, uma casa que eu tenho, um bem que eu tenho, uma renda que eu possuo, não é minha, pertence a Ele. Ele é o meu Redentor, Ele que me comprou. Então o que eu tenho é dele, mas Ele permite que eu administre o que é dele, que eu usufrua do que é dele, que eu aproveite do que é dele, mas não é meu, é dele. E como eu tenho administrado os recursos que Ele tem me dado. Mas então eu recebo um salário mínimo. Poxa Deus, tirar 10% do salário mínimo vai ser muito. Acho que hoje o salário mínimo deve estar em 970 e alguma coisa. Ah Deus, mas se eu tirar R$97 esse meu salário, não, eu não posso fazer isso.
Mas igreja, não era para nós termos nada. Tudo é dele. Qual que era o correto? Eu dar os 100% para ele. Mas ele é tão misericordioso, tão amoroso, que ele fala: filho, fica com 90 e me devolve 10. Só isso. E nós somos fiéis nisso. Mas então Deus, quando eu ganhar 3 salários mínimos, vai dar quase 3 mil reais, eu vou ser fiel no dízimo. Não vai. Seja fiel no pouco. Se nós não formos fiéis no pouco, não seremos fiéis no muito. Princípio bíblico. Mas nós queremos que Deus nos acrescente sem sermos fiéis no pouco. Igreja, há bênçãos reservadas para nós, sejam elas materiais como espirituais. Malaquias fala de abrir as portas do céu para nos abençoar. Isso não é apenas material. Céu alto, espiritual, Ele vai abrir para nos abençoar. Então, igreja, devemos ser fiéis nos dízimos, nas ofertas. O dízimo é um mandamento do Senhor. A não obediência ao dízimo é pecado. Quem não dizima age como se estivesse roubando o Senhor. Se alguém roubar hoje, o que acontece? É preso. Perde a sua liberdade. E quem vai tirar essa liberdade? Satanás. A desobediência, igreja, a rebeldia, é como se nós falássemos: Satanás, agora você pode fazer o que quiser na minha vida, porque eu não sou mais propriedade de Deus, eu sou propriedade tua. Não existe meio termo. Ou somos propriedades de Satanás, ou propriedades de Deus. Ou estamos debaixo da autoridade de Satanás, ou debaixo da autoridade de Deus. Não existe meio termo. Para estarmos debaixo da autoridade de Satanás, existem princípios a serem obedecidos. Para estarmos debaixo da autoridade de Deus, existem princípios a serem obedecidos. O que é necessário para estarmos debaixo da autoridade de Deus? Observar a Bíblia. E para estarmos debaixo da autoridade de Satanás, não observar a Bíblia. Basicamente, isso. Igreja, por um tempo, eu tinha acabado de me converter. Eu trabalhava na época, ganhava acho que aproximadamente uns 500 reais. Isso deve ter uns 8 anos mais ou menos. E houve um período da minha vida, não tive a instrução correta e nem busquei também, e que eu deixei de dizimar. E por quê? Qual era o meu pensamento? Não vou dizimar porque o pastor está usando dinheiro de forma errada. Igreja,
o que vai acontecer com o meu dízimo vai ser um particular de quem administra com o Senhor, porque é dele. Mas agora, se eu não administro da forma correta, eu vou ter um particular com o Senhor. E por muito tempo eu fui negligente nessa área. Chegou um tempo que eu coloquei diante de Deus: Deus, agora eu vou dizimar 10% e os outros 10% eu vou ofertar. A oferta você faz o que você bem entender. Nós temos essa liberalidade. Os dízimos devem ser trazidos à casa do Senhor, à igreja que nós congregamos. Mas a oferta nós podemos usar de diversos modos. Seja trazendo aqui, seja usando para uma obra de evangelismo, para uma obra de missões. É livre. E eu propus isso diante do Senhor. Eu e a minha esposa fazíamos isso: 10% dízimo, 10% oferta. E houve um período que nós passamos por grande dificuldade financeira, e eu não entendia muito bem o porquê. Poxa, eu estava sendo fiel nos dízimos, nas ofertas, por que isso está acontecendo? Enfim, como nós lemos, falamos, você estar prosperando ou não, isso é algo cíclico. Independe muitas vezes da nossa obediência ou desobediência. Logicamente, a desobediência, igreja, ela vai trazer o destruidor sobre as nossas vidas e vai vir sobre não apenas as nossas finanças, mas sobre aquilo que Deus nos colocou como administrador. Mas, igreja, qual a motivação da entrega dos nossos dízimos? O apóstolo Paulo fala que nós devemos ofertar, que nós devemos dizimar com alegria. Que a partir de hoje, se você não está fazendo dessa forma, faça. As escrituras ensinam que a palavra, ela revela. A palavra traz clareza. E assim como vocês, eu também fui instruído. E toda vez que eu dizimar, eu quero lembrar do que Jesus Cristo fez por mim, do amor dele por mim, porque ele pagou uma dívida. Tudo é dele, mas ele me deixa com 90% e pede que eu devolva apenas 10% para a manutenção da casa dele. Devolver apenas 10%. E se formos fiéis nisso, Ele nos abençoará muito mais ainda. Muito mais. Eu não vou lembrar quem disse isso. Ah, lembrei. Arthur W. Pink. Ele fala que nós devemos usar os nossos recursos materiais a fim de que venhamos ter recursos espirituais, recompensas espirituais, investindo aqui para sermos abençoados lá. É assim que devemos fazer com os recursos. Igreja, como Deus é maravilhoso. Um dinheiro que não é nosso, bens que não são nossos, mas Ele fala que se nós usarmos da forma correta, nós teremos galardões eternos.
Igreja, isso é algo sem lógica nenhuma. Isso foge da lógica humana. Eu vou te dar algo para você usar, e se você usar correto, você ainda vai ter muito mais na eternidade. Ajuntai tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem. Deus é maravilhoso. Que nós possamos, igreja, passar a dizimar, a ofertar, tendo essa compreensão, tendo esse entendimento. A palavra fala, Jesus Cristo fala de uma mulher, que ela pegou um vaso de alabastro, era uma especiaria valiosíssima da época, e a palavra fala que ela comprou esse vaso por 300 dinheiros. E naquela época, esse valor, se não me engano, um denário, era o equivalente ao trabalho normal. Uma pessoa recebia um denário por um dia. Era o padrão da época. Então essa mulher juntou o serviço equivalente a 300 dias. Um ano praticamente. E ela pegou o vaso dela e derramou diante dos pés do Senhor. Generosidade. E Jesus Cristo falou acerca daquela mulher: o teu exemplo, o que você fez, vai ser lembrado até o fim. Onde for falado do meu evangelho, será falado dessa atitude. Igreja, é isso que Deus espera de nós. É essa disposição que Deus espera de nós ao dizimarmos e ofertarmos. Uma disposição de gratidão, uma disposição de honra ao Senhor. Então, igreja, que nós venhamos dizimar e ofertar, nos recordando sempre disso. Deus usa muitos atos para lembrar outros, e Ele usa o dízimo para trazer à memória a obra redentora de Jesus Cristo. Ele, como nosso Redentor, tendo pagado a nossa dívida, nos tirando da propriedade de Satanás para a propriedade do seu Filho amado. Que jamais nos esqueçamos disso. Amém, igreja.